Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Autoimune, o seu podcast que traz direitos, informações e benefícios para quem convive com doenças autoimunes. E hoje os convidados são especialíssimos. Estou aqui com ela, que já atuou muito tempo na área previdenciária, sabe muito sobre o assunto. Vim atender um pedido de vocês, nossa audiência, que sempre pergunta sobre benefícios previdenciários. Como é que eu fico após o diagnóstico? Então, com vocês, Verena Mello, do Alma Imune. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Verena. Vanessa. Obrigada mais uma vez, Vanessa. Sempre um prazer ter você aqui, você sabe, né? Sim. Extrema competência. Só que hoje não é para falar de chuchu e batata, como vocês perceberam. E ela disse que eu sabia ou sei de previdenciário, eu não sei mais nada, ficou na minha antiga vida, e foi por isso que eu trouxe aqui meu queridíssimo Ivan Kertzmann, que é, assim, uma referência no direito previdenciário do Brasil e também na condução aí da regularidade fiscal que este país precisa tanto de quem, olha, afinal de contas, o Ivan é auditor fiscal da Receita Federal, né, Ivan? Autor de vários livros de direito previdenciário, coordenador de pós-graduação, né, de direito também previdenciário. Ivan, se apresente um pouquinho, diz para a nossa turma aqui, mas esse aqui foi um professor, viu? Se bem que a gente estava em lados opostos em uma época, não é isso? Eu estava do lado do contribuinte, ele estava lá fiscalizando o contribuinte, mas fica uma boa amizade e referência de bom trabalho de ambos. Ivan, se apresente, por favor, querido. Não, faz parte estar em lados opostos, né? Mas a gente sempre com muita, né? Com muita cordialidade. Sim. Então, faz parte. Eu estou, às vezes, do lado oposto, mas eu nunca... Eu já acabei fiscalização que a pessoa falou, volte sempre. Eu, como assim? Não, foi forma de expressão. Não, abre mais alto. Não precisa voltar tantas vezes. Eu só quis dizer, volte sempre aqui para tomar um cafezinho. Mas Ivan tem uma característica que ele cumpre a função. Eu não deixo nunca de te elogiar. E ele sabe disso, mas ele cumpre a função social do cargo que ocupa, da função que ocupa, no caso, né? Da função que ocupa. Então, ele realmente faz um serviço público. Então, quando ele ia auditar, ele também orientava. Você sempre foi assim. Até pela sua formação anterior, entrar no serviço público, né? Que a gente que vem da auditoria, a gente tem um pouco disso. Então, sempre cumpriu muito além. Então, a função pública sua, ela transborda a execução de um mandado ali de fiscalização. Você sabe disso. Mas se você falou para me apresentar, eu só preferia me apresentar como uma pessoa que quer ajudar aqui a causa de vocês, como autoimune, a causa autoimune, e o que eu puder ajudar, eu vou estar aqui, né, para ajudar. O que importa muito mais é o conteúdo do que quem eu sou, o que eu faço, e eu estou aqui para tentar, com um pouquinho do meu conteúdo que eu tenho, ou seja, da parte tributária ou da parte previdenciária, me colocar à disposição para essa causa que é nobre e que eu conheço várias pessoas que têm a doença, eu não vou falar sofrem, né, porque não é adequado, mas que têm a doença autoimune e que convivem com ela, e a gente está aqui para que conviva com a melhor maneira possível com tudo, né? Exatamente, mostrar que é nossa possível. vida é para isso, para conviver com o que a gente é, da melhor maneira possível e agregar. E se a gente puder agregar um pouco para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, a gente está junto. São muitas curiosidades, né? A gente recebe muita pergunta sobre eventuais benefícios previdenciários para pacientes que possuem doenças autoimunes, né? Então, a pergunta que a gente mais costuma receber é: fui diagnosticada com a doença autoimune. E agora, quais são os meus direitos? O que é que eu faço? Enfim, eu recebo muito essa pergunta o tempo inteiro, e a primeira coisa que eu falo, eu gosto de frisar isso, e aqui a gente levanta essa bandeira aqui no Vida de Autoimune, é que o diagnóstico não é sentença para ninguém. Vem o diagnóstico e você tem que aprender a viver com a sua nova condição, porque não tem cura, mas tem tratamento. E, obviamente, a depender, né, do grau da doença em si, no momento que for identificada, a gente pode realmente precisar recorrer a um benefício previdenciário. Então, hoje, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, base no direito previdenciário hoje, o que é que um paciente com doença autoimune em grau agudo, ou seja, ele está em crise, né, não está em remissão, o que eventualmente ele pode se beneficiar para acolher, né, durante esse momento
latente da doença? Vamos lá. Antes do momento latente, a gente tem que analisar uma prévia. A própria doença em si, o que é que ela é? Ela pode ser enquadrada como uma deficiência ou não, depende do caso. Eu não sou médico, o servidor do INSS que vai analisar o processo não é médico, o servidor da Receita que vai analisar o processo também não é médico. Então, a gente precisa enquadrar todas as situações à legislação, né? E você vai perguntar, doença autoimune é deficiência? Não sei. Assim, depende de qual. Depende de qual doença seja. Em tese, pode ser considerada como deficiência. Se você enquadra uma doença autoimune como deficiência, aí você vai ter os benefícios que podem ser dados para pessoas de baixa renda, independentemente da fase aguda, tá? Estou falando da doença em si. Sim. Então, porque pode ter direito pela própria doença, né? Então, a gente enquadrando como deficiência, a gente já parte de um rol de direitos que a pessoa pode ter. Direitos tanto previdenciários quanto assistenciais. Assistenciais, a gente está falando de pessoas autoimunes de baixa renda. Então, pessoas de autoimune de baixa renda, por exemplo, podem ter um benefício de prestação continuada, um BPC da LOAS, se for enquadrada como deficiência. E o enquadramento como deficiência hoje não é um enquadramento só pelo CID, pela CID da doença, né? pela classificação. É uma coisa muito mais ampla, uma perícia biopsicossocial. Então, talvez uma coisa que em mim não seja deficiência, já em outra pessoa pode ser. Porque depende das condições sociais da pessoa. Talvez, se eu não tiver um dedo ou alguma coisa assim, eu consiga não ser, naquele momento, apesar de ter uma deficiência, não ser incapaz. Tudo bem, mas eu vou ter uma deficiência de qualquer jeito, né? Mas vai depender, obviamente, do enquadramento biopsicossocial. Enquadrando, tendo esse enquadramento como deficiente, seja de baixa renda para conseguir um BPC, seja de alta renda para conseguir um benefício previdenciário da pessoa com deficiência do PCD. Então, hoje tem a aposentadoria do PCD, que é a única forma de se aposentar hoje no Brasil, sem qualquer idade. Ok. É a única forma. Não existe outra forma hoje, depois das reformas da Previdência, de você se aposentar sem qualquer idade. Então, se eu consigo enquadrar uma doença autoimune como uma deficiência, já abre uma gama de possibilidades, independentemente de fase aguda ou não, né, de eu conseguir me aposentar mais precocemente. Eu posso me aposentar se a deficiência for considerada grave, talvez não seja a autoimune, mas pode ser, depende do caso, né? Uma doença de Crohn grave que gere uma necessidade de ostomia, por exemplo, pode ser considerada. Pode ser considerada grave. Então, se você tem uma doença considerada grave, porque tem grave, moderada e leve, né? Se você considera grave, com 20 anos de contribuição, uma mulher se aposenta, e com 25 anos de contribuição, um homem se aposenta. Independentemente da idade, imagine se você começou a contribuir com 16. Exato. Com 36 anos se aposenta. Né? E na leve, com 33 anos, homem, e com 28 anos, mulher. Mesmo assim, é uma baita de vantagem. Vamos dizer que começa com 20. E uma mulher com 28 anos de contribuição, 20 mais 28, 48 anos de idade se aposenta, quando a idade atual é 62 anos. Sim. Então, fora essa fase aguda, eu quis dar uma introdução, porque é muito importante isso. A própria doença enquadrada como deficiência, que pode ser a perda de uma mão, ou pode ser uma doença autoimune. Uma amputação de parte importante do intestino, tipo pode isso, ser, né? Sim. Ou uma artrite reumatoide que incapacita a pessoa de fazer movimentos. A gente não consegue pentear o cabelo. Fibromialgia também, uma doença muscular. E que já tem lei, inclusive, dizendo que é deficiência, né? Tem uma lei específica da fibromialgia. Dizendo que é recente. Recente, entendeu? Então, eu tô colocando, eu não sou médico, tá? Sim. Então, eu não posso aqui dizer... O que enquadra exatamente. Talvez uma doença autoimune também, não sou médico, estou fazendo afirmações aqui totalmente leigas. Talvez uma doença autoimune não seja deficiência. Sim. Seja apenas uma doença sem considerar deficiência. Quando você fala isso até, e isso é importante a gente deixar claro aqui, o objetivo da gente ver é que existe a norma, existe a gente aqui, né? E existe o caso concreto, que é o caso de cada um. O que quer dizer isso? Quando o Ivan, ele pauta aqui que a legislação avalia se você tem uma deficiência ou uma incapacidade, vocês vejam que ele usou esses dois termos, vai depender muito, fatalmente, da qualidade do relatório médico, da qualidade dos laudos que você leva para apreciação. Porque o rito se você tem uma situação que você vê que você não consegue exercer suas atividades do dia a dia e você contribui para a Previdência, ou você é baixa renda, não contribui, vê que você não consegue fazer suas atividades do dia a dia, nem trabalho, nem nada, você vai ter que ter esse arcabouço de documentos para levar para apreciação de um perito, não é isso? Que ele consiga avaliar se enquadra na legislação.
O Ivan, ele traz aqui muito mais assim, ó, a lei diz isso, mas entre o que a lei diz e você efetivamente ter esse acesso a esse benefício, está justamente a condição que você está provada em documentos, né, em relatório médico, não é isso? Sim, com certeza. Perfeita observação. Inclusive, isso é algo que eu trago todo santo dia no direito das autoimunes. A qualidade do relatório médico e a riqueza de detalhes, porque é isso que vai possibilitar o entendimento, né, do Estado, e quando eu falo Estado, nesse caso, eu estou falando, né, da própria Previdência, de entender se aquela pessoa é capaz ou não. Então, quando alguém me pergunta, recebi um diagnóstico, posso me aposentar? Minha primeira pergunta é, mas isso está te gerando incapacidade laboral? Ou incapacidade permanente, né, de alguma forma? Laboral é incapacidade permanente, porque a gente tem que saber, não é? Porque o simples diagnóstico por si não vai possibilitar de forma imediata que a pessoa realmente tenha direito a qualquer eventual benefício. E eu Fora a questão da deficiência. Se você enquadrar como deficiência, você já tem um benefício independentemente da incapacidade. Veja bem, deficiência e incapacidade, eu acho que não sei se o público... Pode explicar. Você sabe. Explique. Mas deficiência e incapacidade são coisas completamente diferentes. A gente pode ter uma deficiência e ser totalmente capaz, né? Então, né, pode ter uma deficiência e chegar até a atuar como presidente da República. Né? Tem uma deficiência, tem um dedo, né? Então, não é incapaz, né? Tá trabalhando, né? Ou uma pessoa que tem uma deficiência, uma cegueira total, que como está na norma, uma deficiência visual completa, num termo mais polido, mas na norma fala cegueira total. Auditiva. Né? Ou deficiência auditiva, e tá trabalhando. Estaria trabalhando, podia estar trabalhando aqui no podcast, apresentando, tem um radialista tem outro que ou seja, não é incapaz. Ele podia ser aposentado por invalidez, talvez. Perfeito. Mas no caso dele, ele não é incapaz. Porque ele consegue trabalhar com aquela deficiência, ele superou aquela deficiência. Mas ele não vai deixar de ser deficiente. Então, as normas de aposentadoria dele vão ser mais benéficas de alguém que não concorre, que concorre em igualdade de condições comigo e com quem não tem deficiência, com quem não tem qualquer tipo de deficiência, pelo menos legalmente. Eu tenho várias deficiências, obviamente, né? Sim. Mas não enquadradas, né? Não enquadradas com direitos, vamos dizer, a deficiência que faz com que eu não concorra em igualdade de condições com demais. Eu me sinto apto para concorrer em igualdade de condições com qualquer um da sociedade. Perfeito. E tem gente que tem deficiência e que tem que fazer muito mais esforço para poder estar em pé de igualdade, para poder, talvez, né? estar aqui no podcast, para poder dirigir, para poder exercer a atividade que eu exerço na sala de aula, para poder ser auditor. Então, hoje, a noção de deficiência é quem não concorre em igualdade de condições. É uma noção muito ampla, né? Então, tendo essa deficiência não significa que tem incapacidade. A incapacidade é uma segunda etapa, né? A pessoa pode ter a deficiência e pode ter a deficiência e tem capacidade, ou pode não ter deficiência nenhuma, mas tem capacidade. Exatamente. Eu achei a sua informação, inclusive, um tanto quanto valiosa para um questionamento que eu sempre faço internamente. Já fiz a Verena esse questionamento algumas vezes, e é algo que eu acho que precisa ser discutido. Eu já vi alguns editais excluindo pacientes que possuem a condição de doenças inflamatórias intestinais de concurso público, inclusive cargo policial, até para a área administrativa. Ocorre que esses pacientes, 90% deles que estão ali fazendo aquelas provas, em sua maioria, não são incapazes, não tem capacidade. E esse paciente, ele vai concorrer em que vaga? Porque ele não pode estar na concorrência geral e não pode estar na de PCD. Acontece o que com ele? Porque, para mim, isso é uma lacuna jurídica, é uma coisa que eu não me conformo. Vamos lá. Tem cargos, vamos dizer assim, que você colocou, inclusive, área administrativa. Tem cargos que realmente não cabem. Aí tem que ser honesto, né? Tem cargo que não cabe. Por exemplo, você não vai botar uma pessoa... Você falou da atividade policial. Vamos pensar, é possível botar uma pessoa com deficiência que tenha vários problemas de deficiência em uma atividade policial, ou uma pessoa que tenha deficiência até intelectual em uma área policial? Não pode. Não pode por bem da sociedade como um todo. Questão de segurança pública. Mas pode ser que tenha dentro da polícia, em algum lugar, possa colocar. Beleza, a gente vai, né, vai tentar no administrativo, né, colocar. Então, não é a pessoa, às vezes, que tem deficiência, por isso que ela tem que ter direitos, porque ela não concorre à igualdade de condições. Então, ela vai ter desvantagem em alguns pontos, né? Então, ela vai ter desvantagem em alguns pontos. Então, a gente tem que trabalhar para que os pontos que ela tenha, que ela possa ser enquadrada, porque não vão ser todos, porque se fosse todos que ela pudesse ser enquadrada, ela não precisava ter direito nenhum. Exatamente.
Ela precisava ter compensação. Isso é uma coisa que o direito é bem claro, né? A gente está compensando ela porque ela tem desvantagens. Então a gente não pode também aqui dar uma de, não, tem que estar em todos os lugares. Não tem que estar em todos os lugares. Ela tem que ter vantagens onde ela pode estar. Porque tem lugares que ela não pode estar, por isso que ela tem que ter vantagens nos lugares que ela pode estar. Porque tem muita gente que vai pela... Vamos dizer assim, não gosto de falar assim, mas pela lacração, não tem que ter tudo, não é ter que ter tudo. Mas Alguma a coisa não vai maioria ter. se inscreve nas vagas gerais. E aí, Isso. quando vem o exame médico, Exatamente. é excluído. Exatamente. E não é possibilitado que eles se inscrevam nas vagas especiais. E aí a pessoa termina ficando Não, ali naquele isso que não limbo pode acontecer. jurídico. Exato, não Exatamente. pode É isso acontecer. que tem acontecido hoje em dia. Agora, isso pode acontecer eventualmente se for considerado incapacidade e não é deficiência. Isso pode acontecer eventualmente, né? Não estou dizendo que é o caso Não, desse caso. é só o Eu tô- diagnóstico. É o jurídica- simples não. CID. O CID Mas já eu te tô coloca ampliando fora. aqui, né? Sim. E essa situação pode acontecer. Eu sou uma pessoa que não tenho capacidade de trabalho, mas não tenho deficiência. Sim. Então, eu posso exercer esse cargo público? Não. Eu posso exercer o cargo público na vaga de deficiente? Não, se eu sou incapaz para o trabalho. Se eu for considerado incapaz para o trabalho, eu não posso exercer trabalho, porque eu sou incapaz. Exatamente. Eu vou lhe dar Aí eu um vou- exemplo aí eu bem vou- concreto. Eu não tô defendendo, não. Eu tô só colocando... eu tô- Contextualizando. contextualizando, que pode ser que em determinados casos o estágio Sim. esteja correto. Sim. E a pessoa não se conforma, pô, se eu sou incapaz, porque eu não posso participar da vaga do deficiente? Porque se eu não, assim, o deficiente que vai atuar na vaga de deficiente por concurso público, ele tem capacidade para o trabalho? Tem que ter, porque Sim, senão ele não pode sim, participar. lógico. Sim, E quem é sim. incapaz não participa do mercado Não, de trabalho. Eu tô Aí tem que buscar um benefício pensando, assistencial. porque esse questionamento, certa feita, há muitos anos atrás, né? Eu pensei em concorrer para o cargo de delegada. Nada a ver comigo, né, gente? Ainda Tudo a bem que eu ver. desisti dessa ideia, viu? E simplesmente o edital me excluía das vagas gerais porque eu tinha um diagnóstico de doença de Crohn. E eu me considero super apta a exercer qualquer cargo público. Sim. E eu não posso concorrer a essas vagas, não posso concorrer nas vagas de PCD. E assim como eu, tem muitos Não, concurseiros Não. que fazem esse questionamento. E assim, E alguns tentam omitir, viu? exato. A gente tem Mas isso, por isso imagina. que o direito está aí, a Exatamente, justiça está pra aí gente para criar corrigir esse tipo, jurisprudência. para corrigir esse tipo de... É. Se você não tem capacidade para o trabalho, Perfeito. não tem capacidade, a sua doença especificamente não gera nenhuma incapacidade para o cargo de delegado, você não tem nenhum problema, né, nem de aptidão física que o cargo exige, que exige uma diferença, né? Não é a Sim. mesma coisa ser delegado e ser professor da escola, né? Ou seja, são atividades diferentes. Sim. Vamos reconhecer. Então, Sim. se sua atividade não gera nenhum problema físico, nenhum problema mental que lhe capacite para o cargo, e o edital está sendo, vamos dizer assim, Um pouco preconceituoso, né? vamos dizer, ou preconceituoso, ou talvez Discriminante. ignorante, a discriminação, ou talvez excesso de exigência descabida, digamos assim, tá o judiciário para corrigir esse tipo de coisa. Até porque isso automaticamente gera o entendimento de que está excluído das vagas gerais. Se eu estou excluída da vaga geral, eu deveria estar nas vagas especiais? A primeira pergunta que o concurseiro me faz é Sim, essa. sim, mas aí tem que saber se essas vagas especiais são cabíveis para determinado cargo, né? Ou seja, se é cabível para aquele cargo. Então, é uma situação complexa que Não, aí, é tudo só complexo. analisando o caso concreto. Sabe o que eu vejo isso? A gente vai voltar para o previdenciário. É assim, Ivan. O que a gente tem hoje é um fenômeno de doenças autoimunes abarcando parcela de população Imensa. jovem, ativa e contributiva. Que era uma natureza de doenças, assim, né? Uma espécie que não tinha, se a gente for pensar, sei lá, 40 anos não se via isso. Né? A Previdência tem o quê? 100 anos, né? Então, assim, não se via isso. A gente não via gente nova, gente jovem tendo doenças. Então, do jeito que a gente tem hoje. Porque antes as doenças autoimunes, elas matavam. Hoje não nos matam, porque a gente tem tratamento. Você sabe por quê? Porque antes não tinha diagnóstico de doença autoimune. Nem Então, tinha. a pessoa morria Mas de em Crohn, termos- estava mas- sangrando ali, Exato. beleza. Mas se deu a mal, gente que está né? na pesquisa... Teve hemorragia. Não, Hemorragia. exato. Mas Né? eu que estou na pesquisa histórica, É. né? De como a doença evoluiu ao longo do tempo e a previsão delas aumentarem mais ainda e pegar mais jovens ainda, né? A gente está vendo que o judiciário vai ter que amadurecer para esse perfil de doenças que vem por aí. Em relação ao previdenciário ainda, Ivan, eu queria que você falasse assim, uma pessoa que teve diagnóstico hoje, menor de idade, nunca contribuiu para a Previdência, tem a doença instalada no corpo,
qual é a perspectiva que ela tem se contribuir para a Previdência, de que ela vai estar assegurada? Porque doença pré-existente ainda é critério para você não ter acesso a algum dos benefícios previdenciários. Isso ainda é válido ou Vamos não? lá. Vamos lá. Não é doença pré-existente. A gente tem então, a gente tem que aqui ser muito técnico em relação a isso. Uma coisa é doença, outra coisa é capacidade. Ok. Então, primeira coisa, se a pessoa nasce incapaz para trabalhar, ela não pode nunca aderir à Previdência Social, porque a Previdência Social pressupõe o trabalho. Isso. Então, se a pessoa já nasce completamente incapaz para o trabalho, ela não vai ser o alvo da Previdência Social. Ela vai ser o quê? Dependente do pai e da mãe. Então, ela vai sempre ter direito a um benefício lá na frente como dependente do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe vierem a falecer e ele tiver 40 anos de idade, ele vai receber um benefício que outras pessoas não recebem. Porque ele é incapaz, mas ele não vai ter o direito de contribuir para se aposentar porque ele não trabalha. Então, ele vai entrar como dependente do pai e da mãe, enquanto todo mundo para com 21 anos, ele não vai parar. Ele vai ser dependente a vida toda porque tem uma deficiência, né? Porque tem essa incapacidade geral para o trabalho. Sim. Se ele tiver uma deficiência, que é um diagnóstico de uma doença autoimune que gera deficiência, mas tiver capacidade de trabalho, ele vai poder começar a trabalhar normalmente como qualquer pessoa com 16 anos de idade e ele vai ter a grande vantagem de se aposentar sem depender da idade, considerando que quando ele for se aposentar lá na frente vão ter as mesmas regras de hoje. Sim. O que eu não posso Tudo garantir pode mudar. também, né? Tudo pode mudar no Pode Brasil. mudar, obviamente. Então, veja bem, o que eu quero dizer para vocês é que se eu faço muito planejamento, né? Hoje eu sou especialista em planejamento previdenciário. Sim. E eu tenho um capítulo do meu livro chamado Planejamento da Pessoa do PCD. Porque a pessoa com PCD, se começar, vamos dizer que eu tivesse um filho com PCD, com 16 anos de idade, uma filha, vamos dizer que seja uma deficiência grave. Com 16 anos de idade, eu começava a contribuir com ela. Pelo teto, se eu tivesse dinheiro, Sim. né? Pelo teto, R$ 1.600 por mês, 1.631 eu pagava por mês. Com 20 anos de contribuição, com 36 anos de idade, ela estaria ganhando teto. 8.100. E se aposentando pelo teto. aposentando pelo teto. Ok. R$ 8.157,41 com 36 anos de idade. As pessoas não fazem isso porque não conhecem a regra, Uhum. né? Então, você fazer um planejamento de uma pessoa com PCD é uma coisa absurdamente vantajosa. Agora, nem todo mundo tem essa capacidade de pagar R$ 1.631. Sim. Mas se não pagar 1.600, poderia pagar menos e continuar mínimo, pelo planejando do mesmo jeito. O salário mínimo que você pode pagar até uma contribuição de R$ 179 por mês e com menos de 36 anos de idade, você consegue um salário mínimo de benefício que hoje é 1.518. Aham. Então, o planejamento das pessoas com deficiência é muito importante. Mas eu estou lhe devendo uma resposta, Vanessa, que é a fase aguda da doença, que eu não respondi ainda, né? Ah, sim. Você perguntou lá no começo. É porque a conversa foi rendendo, né? Eu queria falar em algum momento, sobre a fase aguda da doença, quando vocês acharem que é... Pode falar. Pode E falar aí já agora. entramos na questão da incapacidade, né? Não é mais a deficiência, porque a doença pode ter deficiência ou não. Mas se a pessoa estiver incapaz na fase aguda da doença, ela vai ter direito a 2 espécies de benefício por incapacidade, né? Que é incapacidade total. Porque a incapacidade pode ser total e temporária, ou total e permanente. Se for total e permanente, aí já não é tão aguda na doença, ou seja, é uma incapacidade mesmo crônica e total. Ela vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, a antiga chamada aposentadoria por invalidez, né? Hoje é aposentadoria por incapacidade total. Ou ele pode ter uma incapacidade total, não consegue trabalhar, ou até parcial, não consegue trabalhar para aquela atividade, mas não consegue exercer a atividade que está exercendo, e temporária. Aí ele vai ter o antigo, né, auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária para o trabalho. São os 2 benefícios que ele pode ter, né? Para que ele possa, no período da recuperação, no caso da incapacidade temporária, ter um benefício previdenciário para que faça com que ele, nesse período, vai a uma internação, tem que fazer um procedimento, ele vai ficar afastado nesse período aí. Mas muita gente quer o diagnóstico e já quer dar entrada no benefício, sem estar sentindo absolutamente Não, nada. e o Ou seja, pior, eu recebi É o que mais, E é o a pergunta pior- que mais recebo. mas E o pior é que tem tanto, infelizmente, algumas associações de pacientes que falam isso, políticos que se coligam a associações de pacientes
para falar isso e vender essas possibilidades, dizendo que vai ser um projeto. Vamos aqui fazer um projeto de lei para poder tentar reconhecê-los como já incapazes ou deficientes. Aí eu vou perguntar, veja bem, vamos dizer que pudesse. Sim. Vamos fazer essa elucubração assim. Seria bom para o paciente? Pois é isso que eu digo. É bom para todo mundo que tem doença autoimune se aposentar por invalidez e ficar inválido à margem da sociedade? É essa a luta? A venda do vitimismo, que a gente sempre bate, se nesse essa sentido, luta, chega a ser feio. eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque é tudo que eu não defendo. Pois assim, eu acho Nem que a pessoa tem que ser incluída. A pessoa tem que ser incluída, tem que estar... aposentadoria por invalidez, que a aposentadoria por capacidade permanente é o maior castigo que a pessoa pode receber. Pois é. Por necessidade. Tem gente que, infelizmente, vai ser castigado porque a vida foi cruel, não teve jeito. Sim. Mas não tem que contar isso como se fosse uma vantagem que a pessoa teve, não é uma desvantagem. Inclusive... A vantagem é poder trabalhar. Exatamente. Essa é a vantagem. E com regras especiais. Sim. Com regras especiais. Essa é a vantagem. Nós, né, somos pacientes que defendemos ativamente, né, a vida normal de quem recebe o diagnóstico. Inclusive, eu nunca estou na minha rede social pregando, olha, gente, eu tô mal hoje, viu? Hoje eu vou ficar deitada. Você nunca vai me ver fazendo isso. Inclusive, eu já precisei me afastar temporariamente um pouquinho antes do parto, porque eu precisei tirar a medicação. E aí eu fiquei realmente incapacitada de exercer a minha atividade na época, né, enquanto professora, que eu também dou aula. E mentalmente eu ficava, meu Deus, pra mim não foi bom, sabe? Porque eu falava assim, nossa, eu sou tão ativa, eu vou precisar ficar paralisada aqui. Por quê? Por um motivo nobre, né? E fiquei, coitada de Verena, me ouviu falar muito nessa época. Eu falava assim, ai meu Deus, tô me sentindo improdutiva. E eu acho que é esse a essência, né? A gente tem que pensar na produtividade, em inclusão e fazer a diferença também, mesmo após o diagnóstico. E a gente tem cenários e cenários. E o Ivan também deve conhecer isso, porque audita empresas de todo tipo e tem consciência do que é a condição da população brasileira. Então, a gente tem pessoas que são privilegiadas, e eu vou dizer que a gente, apesar de não termos uma vida que foi através de privilégio, mas chegamos a uma situação, lógico, que dá para administrar uma doença e dizer assim, pô, preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, o que seja. Mas tem pessoas que a doença chega realmente a subtrair da vida de uma forma tão absurda que a pessoa quer, logicamente, precisa se afastar e o direito está aí para isso. Exatamente. O que a gente realmente bate não vamos fazer da doença uma celebridade para vitimização. Basicamente é isso. E ninguém está trazendo aqui, o Ivan ou outras pessoas que a gente traz aqui, para poder fazer apologia a isso. Pelo contrário, a gente quer trazer uma informação cientificada, lastreada em legislação, dentro do que é justo, já que aqui a gente está falando da parte jurídica, dentro do que é justo, do que é possível, do que é necessário e do que é moral. Porque eu acho que a gente tem que falar disso aqui, que tem gente também que se vale aí das fraquezas da lei ou dos institutos para ter benefícios que não deveriam ser concedidos, né? A gente tem agora o bate-bola de perguntas com ele. O nosso quadro do Imunomitos. Pergunta respondidíssima. Então, pessoal, já sabendo, se você está em fase aguda, está precisando se afastar das suas atividades laborais, você pode, sim, e deve recorrer à Previdência, porque se o direito existe, ele está para ser utilizado, né? Então, estejam conscientes e empoderados dos seus direitos. Eu quero fazer só uma observação aqui. Gente, a maior parte das informações e acesso de previdência social ou assistência social, a gente tem na internet. E hoje a gente sabe que o brasileiro tem acesso a isso aqui e consegue informação de tudo. Então, através de instituições e associações que não têm fins lucrativos, que não cobram nada, ter essas orientações. Quem tiver dúvida, a gente também dá alguma orientação, também não existe cobrança de nada. O que a gente quer dizer é que o paciente bem informado não precisa de advogado. Mas se for necessário um advogado, além de já ter ali acesso na Previdência Social, meu INSS, né? Meu INSS. Pronto, meu INSS. Bota no Google assim, meu INSS, que vai para lá e tem como tirar dúvida. Hoje o ChatGPT também ajuda, se você fizer a pergunta bonitinha, ele ajuda e a gente é a favor que se use as ferramentas para isso. Bota assim, quero a fonte de resposta do meu INSS.gov, então o chat vai fazer direitinho.
mas nem tudo precisa de advogado para você resolver. O que a gente quer é que vocês tentem resolver tudo como qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo. A Previdência do Brasil, como funciona aqui, acredite, funciona muito parecido em outros lugares lá na Europa. É muito semelhante, muito semelhante. E não caiam em lábias de advogados por aí dizendo que tudo é difícil, que tudo é impossível, e vendendo muitas maravilhas mediante você ter que pagar algum tipo de honorário de cobrança ou de você entregar suas informações assim. Não, a maior parte das informações e das possibilidades de você conseguir seus direitos são inteiramente gratuitas na Previdência Social. Qualquer coisa a gente também está à disposição, mas vai lá. É importante frisar isso. A finalidade aqui do podcast é justamente trazer informação para esses pacientes, porque realmente as pessoas precisam saber dos seus direitos. Já estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje, com a presença ilustre do Dr. Ivan. Aqui nós temos o quadro Imunomics, que é um quadro do podcast Vida de Autoimune, que a gente traz afirmações e eu te pergunto se é mito ou verdade. Algumas costumam ser respondidas ao longo, do nosso bate-papo, mas são perguntas que a gente costuma receber no nosso dia a dia. Vamos lá. Primeira pergunta. O diagnóstico de qualquer doença autoimune gera automaticamente direito a benefícios previdenciários. Isso é mito ou verdade? Mito. Mito! Já aprendemos na aula brilhante do Dr. Ivan que é mito, gente. Você precisa atender aos requisitos para se valer dos benefícios. Quem tem doença autoimune sempre consegue aposentadoria por invalidez. Aspas, que a gente já sabe que o termo não é mais esse. Mito ou verdade? Mito. Por quê? Só frise, olha ali para aquela câmera e frise. Por que é mito? Porque para conseguir aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, você tem que ter incapacidade. E, graças a Deus, nem toda doença autoimune gera incapacidade. Isso é uma coisa boa, né? Minha irmã é auditora da Receita, ela tem doença autoimune, né? E continua trabalhando com a Receita, né? Será que não seria uma punição com ela aposentar por invalidez hoje? Totalmente a punição. Então, para ela, graças a Deus, ela não está precisando ser aposentada por invalidez. Ela continua com as atividades dela da Receita. Perfeito. Eu me afastei da sala de aula 3 meses, fiquei arrasada, imagine, para sempre. Se o INSS nega o benefício, não tem mais o que fazer. Ou seja, não passei na perícia. E agora... Aí, mito ou verdade? Mito total, né? A gente falou aqui de advogado, tem uma hora que a gente vai ter que se socorrer do advogado, né? Porque a fase administrativa, a gente até, com uma certa dificuldade, consegue fazer sem dificuldade para a população normal, né? Porque a população é muito simples falar, nem tá indo no aplicativo meu INSS para a população que às vezes não tem nenhum aparelho de celular. Mas tem aparelho de celular, tem, mas não tem. É difícil. Todo mundo, né, é difícil. Imagine a pessoa mais velha também, idoso. Você botar em uma situação dessa, ou seja, às vezes é muito difícil, a pessoa não sabe apertar os botões corretamente, então para ele é tudo muito difícil, né? Então a carência de informação é muito grande, e às vezes um advogado bom pode ajudar, um advogado, um contador, o que seja, né? Pode ajudar, então a pessoa ajudar, uma pessoa da família que seja, né? Pode também fazer esse auxílio. Mas tem hora que só advogado. Só advogado. Tem uma inclusive coisa... perícia aqui, ó, é um caso que você colocou, não passei na perícia. Aí a pergunta que você podia fazer é, vale a pena recorrer no INSS ou judicializar? Judicializar. É advogado direto. Pronto. Por quê? Porque dificilmente um recurso seu vai ser provido. Você vai ficar anos lutando por uma coisa que não vai ser refeita. Ou seja, vai ser refeito por um médico perito que o colega já avaliou, não vai mudar. Verdade. Então é direto judicial, entendeu? É verdade. No caso é advogado. Nosso advogado. E aí eu digo, vai contratar advogado? Previdenciário, pelo amor de Deus. De preferência treinado por Ivan. Da pós de Ivan. Todos vocês, na verdade, só tem a minha pós da aqui. equipe de Vanessa, entendeu? Olha, pelo amor de Deus. Não tem jeito, porque a pessoa às vezes pega o advogado que faz um monte de coisa. Não, eu faço previdenciário, manda aqui, o cara não sabe fazer. Não sabe. A gente... É como saúde, né? Que acha que é aspas o direito de saúde é fácil. Né? E que pode ser feito de qualquer forma. Mas o que ele tá querendo dizer, pessoal, é que é o seguinte. Quando você recebe uma negativa na seara administrativa, não necessariamente aquilo vai significar o fim, né? A gente vai para o Poder Judiciário para discutir. Se houver lacuna, houver margem de discussão, óbvio que você vai procurar um advogado para questionar o indeferimento que você recebeu. Isso é claro. No último bate-papo que a gente teve com o Ivan até sinalizou numa pergunta parecida que alguém mandou ao vivo também,
do seguinte, que há a possibilidade de se levar o médico assistente para o momento da perícia, não é isso, Ivan? Com certeza. Tá previsto na lei que o médico assistente... mas não é todo mundo pode fazer isso, É né? lógico, Vamos porque o colocar, médico mas- pode cobrar, o médico pode o ser médico do pode cobrar, SUS. não, o médico vai cobrar, né? Vai cobrar. Vai cobrar. Né? Então, para isso, vai ficar na fila do INSS o médico, ou seja, vai ser a tarde toda. Então, não vai ser uma coisa... Os honorários médicos vão acontecer, na verdade, né? Mas o médico assistente, o paciente pode se fazer acompanhado do médico assistente. Isso conta muito, porque médico falando com médico é diferente do paciente. Ou seja, eu estou aqui porque ele tem essa doença, eu vou lhe explicar aqui a doença. Ou seja, o médico perito não vai ter outra coisa a fazer. Exato. Ou seja, ali não é uma fraude. Você sabe que não é uma fraude. Você pode até ter Exatamente. divergência de opinião. Exato. Mas você levando um médico assistente para a perícia... Especialista na sua doença. Muito difícil pois dar é. errado. Mas se você não puder levar o médico para acompanhar, é importante também, gente. Eu falo isso para todo mundo, todo paciente. Faz sua pastinha, documenta todos os seus exames, todos os seus relatórios médicos, para que quem esteja fazendo a sua perícia consiga ter material para Sim. apreciar e emitir um juízo de valor com base no que está ali. Porque muitas vezes, quando você é avaliado pelo perito, pode ser que você esteja bem na hora e ele ache que tá tudo certo com você. E se você tem exames, tem relatórios que comprovam que a qualquer momento, por exemplo, você pode ter um mal súbito, ou passar mal, ou tá inviabilizando ali sua atividade, você tem que demonstrar de alguma forma. Sim. Documentos, né? Documentos médicos, relatórios, exames. Então, tenha a sua pastinha, tenha as suas coisas organizadas, porque em algum momento você vai poder precisar, seja na área de PrEV, seja na área da saúde. E os médicos, meus queridos, sejam generosos nas palavras dos relatórios, porque às vezes eu pego um relatório de 2 linhas. Eu, como Nutri, às vezes eu faço um relatório maior, mais detalhado acerca da parte nutricional do que o médico falando sobre a parte inflamatória do paciente. Eu sei que o SUS, o tempo é curto, às vezes não tem impressora. Se conseguir ler o relatório do médico, já é uma vitória, né? Mas a gente tá digitando. Hoje é digitado. Não, tem gente que faz na mão. Pois é, mas quando a gente tá no SUS, eu e Maria Vai na Júlia, que a mão. gente fica no SUS, às vezes a impressora não funciona, tem que ser na mão. Na mão. E aí, para ele fazer grandes relatórios na mão, eu digo, doutor, depois bote na ouvidoria que o senhor tá sem a impressora. Porque isso é complicado, entendeu? Enfim, é a realidade do nosso Brasilzão aí. Né? Próximo. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez entregam o mesmo resultado para o segurado. Financeiro, né? Que você tá falando? Isso. Mito ou verdade? Mito. Por Mito quê? total. Porque... Explica para nossa audiência por que que isso... Eu fico até agoniado de explicar isso, porque depois da reforma da Previdência nós tivemos um baque muito grande, né? Uma coisa que pode acontecer e vai acontecer com frequência é o auxílio doença, vou chamar assim porque está assim, ser maior do que a aposentadoria por invalidez. Então a pessoa tem um auxílio doença e o auxílio doença é fixo. Isso. É 91% de sua média contributiva, tá? Então você vai pegar sua média contributiva de julho de 94 para frente e vai aplicar 91%. Quando você se aposenta por invalidez, vamos dizer que essa pessoa esteja recebendo auxílio doença por algum tempo, que é geralmente esse caminho, né? Sim. E aí ele vai se aposentar por invalidez. Quando a pessoa vai se aposentar por invalidez, vai ser recalculado o benefício. E antes o benefício, antes da reforma, ia para 100%. Então a pessoa sempre tinha um acréscimo. Hoje não. De 91 ia para 100%. De 91 ia para 100. Hoje não. Hoje pode ir para 60%, É mesmo. porque uma pessoa que está trabalhando só há 15 anos, ou até 20 homem, só tem 60% da média. Então ele cai de 91 para 60, perde um terço do benefício. Então ele sai super feliz da perícia dizendo: me aposentei por invalidez, é tudo que eu precisava, não aguentava mais voltar aqui. Aí quando recebe a carta de concessão, o valor está um terço mais baixo. Caramba. Era 4.500, caiu para 3.000. Isso acontece, né? Então, A fórmula de cálculo, né? a forma de cálculo, ela é diferente. Então, antes da reforma, isso foi um presente da reforma para os brasileiros. O que não tem nenhum sentido, tá? Qual é o sentido da aposentadoria por invalidez ter um valor menor do que o auxílio-doença se a doença foi agravada, digamos assim, né? Exatamente. Zero Tipo, é sentido. você punir a pessoa porque ela ficou doente. Inválida. Ou seja, se você ficar inválida, você tem que ficar inválida com 40 anos de contribuição, 35. Não fique inválida agora, não. Espere um pouquinho para ficar inválida, tá? Imagina, Como se fosse gente, possível. A função social da norma se esvaziou Exato. totalmente. Absurdo, é um grande absurdo isso, né? Então, É até bom a gente sinalizar sobre isso aqui, porque a colocação até dos termos e dos conceitos, essas perguntas são perguntas que a gente recebe na caixinha. na caixinha de pergunta. Muita gente ainda não está atenta às mudanças da reforma e aos novos conceitos trazidos.
né? Muita gente. Então, gente, acessem, pesquisem. O Google tá aí, o ChatGPT tá aí. A gente abre caixinha de pergunta. Então, perguntem para se informar e saberem também dos seus direitos e do que pode vir a pensando em fazer um vídeo para ajudar as pessoas a se orientar pelo ChatGPT, né? Que tudo que ele fala é verdade. É você dizer para ele pegar na fonte certa. Aí ele lhe obedece, entendeu? Tô pensando aqui em alguma coisa. Vai. Eu sou velha, eu ainda tenho preconceito com IA. Eu uso pouco, para poucas coisas. Próxima e última pergunta de mito ou verdade é: só quem contribui para o INSS pode ter direito a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria. Mito ou verdade? Já falamos sobre isso. Assim, INSS, eu vou... Assim, é verdade em tese, né? Porque só porque a pessoa pode ser servidor público também, então não contribui para o INSS, é só a retificação dessa pergunta, né? Sim. Porque se a pessoa é servidor público, ele não contribui para o INSS e tem direito ao benefício de qualquer jeito dele, né? Isso. Então, mas auxílio-doença e aposentadoria dentro do INSS, só quem contribui, sem dúvida nenhuma. Sem contribuir não dá. A pessoa pode ter parado de contribuir, vamos dizer assim, durante um período e manter a qualidade de segurado. Mas a pessoa nunca ter contribuído, que é muito comum. Eu nunca contribuí, fiquei inválido. Como é que eu consigo agora me aposentar do privado? Não consegue. Você só consegue o BPC. Talvez, aí depende de renda, depende de vários, se atender os requisitos, né? Se atender os requisitos. Mas previdenciário nunca, né? Agora a pessoa pode estar sem pagar, deixei pagar 5 meses, eu tenho direito, aí a gente está de um período de manutenção da qualidade de segurado, que é possível. Então essa pergunta não dá para responder nem mito, é verdade, tem que dar... Depende. Eu tenho a impressão que a pergunta foi feita no sentido de a pessoa precisa ter trabalhado ou estar trabalhando. Não, porque a pessoa pode estar, por exemplo, há 2 anos sem pagar, mas ainda manter a qualidade de segurado. E aí ela pode achar que não tem direito porque parou de pagar há muito tempo e ela tem direito. Porque ela ainda mantém a qualidade de segurado. Seria muito injusto se a pessoa deixasse de pagar um mês, pagou 30 anos, deixou de pagar um mês e perder tudo, né? Então, a Previdência tem uma tolerância, período, né? É uma tolerância, chama período de graça, que a pessoa, mesmo sem pagar, ainda mantém a qualidade de segurado. Depois de perder a qualidade de segurado, já era. Aí tem que voltar a pagar. Ou a pessoa que nunca trabalhou também, nunca pagou na vida, não pode ter direito a nenhum benefício, obviamente, né? Porque nunca pagou, nunca trabalhou e nunca pagou. Ivan, uma pergunta que às vezes vem assim, mas é já de um senso comum coletivo, né? Eu já fui para várias apresentações suas, então eu sei o que é que você dizia, o que é que pensava, mas as coisas mudaram em termos de legislação, quero saber se ainda continua. Então, assim, as pessoas que querem se organizar, né? Nosso público é mais jovem, sendo diagnosticado agora. Uma pergunta que sempre fazem é: a Previdência pode quebrar? Não pode. A Previdência não vai quebrar. Ele sempre responde. Pode quebrar, óbvio. Mas para quebrar a Previdência, pode ter certeza que o Bradesco quebrou antes, o Itaú quebrou antes, o Master já está indo, né? Ou seja, todo o mercado financeiro já foi, o governo brasileiro quebrou, o servidor público não recebeu salário. Aí a Previdência vai estar lá no finalzinho, vai deixar de pagar também, e aí você implode tudo e a gente pensa em se mudar para Marte, e isso pode acontecer. Aí para vocês entenderem o porquê quebra, só sendo aluna dele, porque aí ele explica desde o nascimento da Previdência, explica tudo, a época de Juscelino Kubitschek, eu lembro tudo, professor. Meu doutorado foi Previdência Social como investimento financeiro. Eu lembro da sua área. Então eu comparo o mercado financeiro com a Previdência Social. Esse é o meu doutorado, que eu sou das duas áreas, financeira e previdenciária, né? Quando você faz um investimento, que seu assessor de investimento vai falar, é o investimento mais seguro que tem. Eu vou te botar aqui no investimento mais seguro que tem. Dentro dos investimentos bons, rentáveis, qual é o investimento mais seguro que tem? Aí ele vai indicar. Vou indicar para você Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto? É você comprar título da dívida pública. Ou seja, eu não confio no Estado. A Previdência vai quebrar. Compro um título do Estado e empresto a ele para trabalhar no dinheiro e no futuro mas a Previdência vai quebrar. Ou seja, quem vai deixar de receber primeiro? O governo, vamos dizer, está em uma situação muito ruim. Ele vai dar o golpe em quem comprou Tesouro Direto ou ele vai dar o golpe na Previdência que ele tem que pagar todo mês? Pois é. No Tesouro Direto, lógico, né? Ou seja, o mercado financeiro é muito mais arriscado do que a Previdência. Vai ser o último a quebrar. Cara, pode quebrar tudo, pode acontecer, né? Se tiver uma terceira guerra mundial, tudo sair explodindo tudo aqui e o Brasil... Aí a teoria do caos a gente pode fazer, tudo quebra.
né? Eu não sei nem se eu vou estar aqui para ver lá o quebrar, então... Tô aqui pensando que agora desmistificou tudo que os gurus de inteligência financeira trazem. Total. Não invistam na Previdência, porque o INSS vai quebrar. E aqui, gente, desmistificando isso. Então, mais uma dica para vocês aqui, direto do Vida de Autoimune. Fique esperto, viu, gente? Pois é. Finalizamos. Finalizamos. Foi excelente. É pouco tempo, senão tinha um monte de outras perguntas aqui para Ivan. Foi um prazer recebê-lo aqui, especialmente por trazer um conteúdo muito interessante para a maioria do nosso público, né? Questões previdenciárias realmente são temas que estão todos os dias, né, no nosso radar, né? Seja por perguntas que a gente recebe, seja por questionamento, seja por paciente que está passando por uma situação mais aguda, um paciente que fez uma ostomia. E a gente quer aqui, na verdade, trazer informação para que as pessoas saibam lidar, né? Porque, como eu disse, né, o diagnóstico não vai acabar com a sua vida. Você pode continuar trabalhando normalmente, mas você precisa estar atento e saber lidar com aquilo. Como é que eu vou lidar com isso daqui para frente, né? Se você estiver trabalhando, uma pessoa que tem que ficar de olho nos recolhimentos, porque em algum momento pode precisar, não é? Tá em dúvida da sua vida previdenciária? Agende no INSS, veja como estão as coisas. Se não, deixa aqui, faz a senha pelo .gov, é isso que a gente toda hora diz a vocês. Participe de consulta pública para a inclusão de um novo medicamento no SUS. É aquela mesma senha que você acessa, então você opta, liga para o INSS e você dá uma olhada como é que está a sua vida contributiva. Puxa o extrato, se organiza. olha tudo. Ivan, ainda tem um curso? Oi? Pode falar do seu curso. Pode aqui falar. também tem vídeo jabá. Não precisa. Meu público meu curso vai ser muito doloroso para a pessoa, porque é para o público jurídico. Então, a gente faz assim, o que eu dou de conselho é que as pessoas também, a gente falou do advogado, mas tem uma coisa que é muito importante a pessoa fazer. A gente falou aqui você que acabou de falar, né? Para contribuir para a Previdência Social pode ser uma boa, mas pode ser péssimo também, né? Então depende de como a pessoa se planeja. Então fazer o planejamento previdenciário é muito importante para qualquer pessoa, né? E às vezes a pessoa joga dinheiro fora com a Previdência e às vezes a pessoa paga certinho e paga da melhor maneira possível. E é difícil, tem coisas que não dá para fazer sozinho, porque você não conhece todas as regras do quebra-cabeça. Então, buscar um planejamento, principalmente quem tem uma renda um pouco maior, quem não tem uma renda menor, quem tem uma renda que só quer um salário mínimo, eu já dou planejamento aqui fácil, né? Pague 15 anos sobre o salário mínimo 11%, né? No código 1163. É muito fácil. Mas quem quer um valor maior, aí é bom fazer um planejamento previdenciário para ter realmente um ganho maior da Previdência Social sem jogar dinheiro fora. Sim. Porque senão o mercado financeiro é realmente melhor do que a Previdência se você paga mal a Previdência. Isso é lógico, né? Como se você investe mal no mercado financeiro, é uma catástrofe, né? Exato. Então, a mesma coisa. Como é um investimento financeiro, você tem que saber muito bem fazer e é difícil a pessoa saber sozinha, assim, dizer, olha, porque cada caso é um caso. Eu vou querer dar meu caso para você. Eu já não lembro mais de nada. Gente, mas olha, ele falou aqui do público jurídico, então os meus alunos que estão aqui assistindo, Direito Previdenciário, Dr. Ivan é a sua idade nisso, tem diversos, né, livros publicados, tem os cursos, então quem quiser e se interessar pela área de previdenciário, não tem melhor professor do que Dr. Ivan. A área de custeio e a área de previdência, benefício. Exatamente, custeio e benefício. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Vida de Autoimune, hoje com a participação excelentíssima do Dr. Ivan e de Verena, que vocês já estão cansados de conhecer, né, gente? Mas hoje ela veio falar... Hoje ela veio falar de Prev, hoje ela não veio falar de batata e chuchu. Tá bom? Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.